Os chimpanzés são talvez mais conhecidos por serem nossos parentes mais próximos na Terra, e não é difícil ver por que somos tão parecidos. Cientistas descobriram que compartilhamos cerca de 94% do nosso DNA com eles. Dito isso, ainda somos bastante diferentes. Observar esses animais nos forneceu muitas informações sobre seu comportamento e como eles agem em um ambiente natural. Eles também foram observados demonstrando fortes emoções e criando laços afetivos uns com os outros, muito semelhante ao que fazemos. Os chimpanzés são conhecidos por serem sociáveis, e ao longo dos anos, os humanos conseguiram se aproximar deles e até interagir, embora isso seja desaprovado. Algumas pessoas conseguiram mantê-los como animais de estimação sem problemas, enquanto outras tentaram e sentiram toda a força dessas criaturas. Na natureza, é onde eles pertencem, podendo interagir naturalmente com outros membros de suas espécies. Estudos mostraram que isso é muito importante para o desenvolvimento e comportamento dos chimpanzés. No entanto, mesmo em seu habitat natural, os chimpanzés são descritos como altamente territoriais. Alguns especialistas em vida selvagem afirmam que, se um chimpanzé rival entra em seu território, eles apresentam um grande aumento de agressividade e não hesitam em mostrar isso. Um grupo de chimpanzés, entretanto, tornou-se conhecido por sua força bruta e agressividade. Este chimpanzé é conhecido como macaco Billy. O interessante sobre esta criatura é que sabemos pouco sobre ela, e, em determinado momento, nem se acreditava na sua existência. Muitos cientistas e pesquisadores sugeriram que o macaco Billy era apenas um mito ou uma lenda inventada. No entanto, quando pesquisadores entraram na floresta de Billy, localizada na República Democrática do Congo, descobriram que esse macaco é muito real. De fato, os habitantes desta região falavam sobre um grande macaco que habitava a área, mas a diferença desse macaco em comparação com outros é que ele parecia maior e mais agressivo. Os pesquisadores conseguiram descobrir que o macaco Billy está intimamente relacionado com o chimpanzé oriental. Durante a exploração da região, eles identificaram dois grupos distintos desses chimpanzés. O primeiro grupo é conhecido como os escaladores de árvores. Quando os humanos estão por perto, esses chimpanzés podem ser observados subindo rapidamente nas árvores em busca de cobertura. Isso ocorre porque os moradores da região costumavam abatê-los com dardos envenenados. Se um desses chimpanzés for atingido, ele sucumbe às suas lesões devido ao veneno nos dardos. O segundo grupo é conhecido como os assassinos de leões. Estes chimpanzés receberam esse nome porque são significativamente maiores em tamanho em comparação com os escaladores de árvores. Quando os moradores locais tentaram acertar os macacos Billy com dardos, descobriram que isso não surtia efeito sobre eles. Os primeiros encontros com esses macacos remontam a 1996, quando Cal, um fotógrafo suíço, visitou a região de Billy. Na época, ele não sabia que os macacos Billy habitavam a área e estava, na verdade, procurando gorilas. Durante sua caminhada pela densa floresta, ele não conseguiu localizar gorilas, mas encontrou um crânio peculiar. Esse crânio era estranho porque tinha aproximadamente o tamanho de um chimpanzé, mas possuía uma crista proeminente, semelhante à de um gorila. Avançando mais de 5 anos, pesquisadores conseguiram realizar mais estudos na região do Congo. Um cientista relatou que, enquanto estavam na região, sentiram-se inseguros porque esses macacos não pareciam intimidados pelos humanos. Em um caso, um dos macacos correu em direção a eles sem emitir as vocalizações normais, o que deixou os cientistas apreensivos. Os macacos fizeram isso com confiança, sem tentar disfarçar suas intenções. No entanto, à medida que se aproximavam, algo estranho aconteceu. Quando fizeram contato visual, pareciam confusos e começaram a se afastar lentamente dos pesquisadores. Os pesquisadores descreveram esses macacos como sendo muito maiores que um chimpanzé comum, não apenas em altura, mas em tamanho geral. Uma coisa que aprenderam enquanto estudavam os macacos Billy foi que seu comportamento parecia peculiar. Por exemplo, um pesquisador relatou que eles se comportavam mais como gorilas do que como chimpanzés. Isso era evidente na forma como construíam seus ninhos e interagiam com o ambiente ao redor.
Outra observação feita foi que seu comportamento em relação aos humanos era muito diferente. Eles não mostravam medo quando encontravam humanos face a face. Em contraste com os gorilas das montanhas, que geralmente batem no chão ou avançam para mostrar domínio, os macacos Billy não exibem esses sinais de intimidação. Na verdade, isso os torna ainda mais assustadores, pois não veem os humanos como uma ameaça. Isso demonstra a confiança, mostrando que esses macacos não sentem a necessidade de se esconder na nossa presença, indicando claramente que não seríamos páreo para eles caso quisessem nos enfrentar. Embora esses macacos pareçam muito maiores na vida real, isso foi confirmado quando os pesquisadores estudaram os restos de seus crânios. Descobriu-se que um indivíduo tinha um crânio medindo mais de 225 milímetros, em comparação com um chimpanzé comum, que tem uma média de 185 a 200 milímetros. Isso dá uma ideia de quão maiores essas criaturas são. A verdade é que, neste momento, pesquisadores e cientistas realmente não sabem muito sobre essa criatura indescritível. Uma ideia interessante sugerida é que essas criaturas poderiam estar por trás de alguns contos locais de grandes humanoides. Os habitantes locais descrevem avistar grandes humanoides que parecem diferentes dos chimpanzés típicos, e agora acredita-se que os macacos Billy possam ser responsáveis por esses avistamentos. Recentemente, foi discutida uma criatura bizarra conhecida como o Lodge espinhoso em Amores Perfeitos. Este monoide misterioso foi supostamente visto na República Democrática do Congo, e alguns teóricos sugerem que o macaco Billy está intimamente relacionado a essas regiões. Este macaco é descrito como sendo grande em tamanho, tendo um rosto largo, não fazendo muito barulho e não tendo medo de humanos, ao contrário de outros criptídeos na área. Os supostos avistamentos dessa criatura misteriosa são bastante recentes, mas acredita-se que ela existe há algumas décadas. Todos que a encontraram descrevem a mesma coisa. De acordo com um relato de um oficial da Marinha que quis permanecer anônimo, sua unidade encontrou 3 chimpanzés bípedes estranhos. O grupo de chimpanzés estava tentando derrubar outros animais, tinha entre 4 a 6 pés de altura e apresentava uma cor cinza. A característica mais distintiva desses chimpanzés, porém, era a série de espinhos nas costas. Sempre que esses animais misteriosos ficavam agitados, os espinhos em suas costas se erguiam como as penas de um porco-espinho. O oficial da Marinha também afirmou que sua equipe fez um vídeo de 3 minutos desses animais estranhos, mas o vídeo nunca foi divulgado ao público e permanece um segredo. Os oficiais não revelaram a localização exata do avistamento, mas acredita-se que ocorreu perto do Lago Tanganica, na República Democrática do Congo. Os Amores Perfeitos espinhosos são uma das criaturas mais estranhas já relatadas, e os pesquisadores acreditam que as selvas da África poderiam abrigar centenas de espécies desconhecidas. Esse Amores Perfeitos espinhosos pode ser uma espécie desconhecida com uma população reduzida e poderia já estar extinta. Alguns vinculam essa criatura ao macaco Billy, sugerindo que são a mesma coisa, exceto pelos espinhos. No entanto, como foi apontado, o macaco Billy já foi considerado um criptídeo e não uma criatura real. Com o tempo, os cientistas conseguiram provar que era um animal real. Alguns sugerem que o mesmo poderia acontecer com o chimpanzé espinhoso. Há muitas áreas do Congo que não foram exploradas, e pode haver uma espécie de macaco à espreita que corresponde à descrição do chimpanzé espinhoso. O Congo é uma das regiões mais misteriosas, a ponto de ser chamado de terra do Parque Gramado da vida real. Outra famosa criatura ainda não identificada pela ciência é o moquelimembe, conhecido em sua língua nativa como aquele que interrompe o fluxo dos rios. A descrição desta criatura é semelhante à de um dinossauro saurópode, com um pescoço longo e cauda grande. Seu corpo é semelhante em tamanho ao de um hipopótamo ou elefante, e seu pescoço supostamente mede mais de 8 metros. Relatos da bacia do rio Congo afirmam que a criatura tem mais de 15 metros de comprimento e se esconde em áreas de vegetação densa. Lendas e avistamentos da criatura remontam a milhares de anos, segundo as tribos nativas da região, e esses relatos continuam até os dias modernos. Até mesmo um grupo de padres franceses que percorreu a região confirmou o avistamento deste dinossauro moderno.
Não se esqueça de compartilhar seus pensamentos na seção de comentários abaixo e nos ajude a construir esta comunidade enquanto trabalhamos para desvendar esses mistérios. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos.